Boa noite, galera. Prazer estar aqui com vocês na nossa célula Pai Nosso. Dessa vez um pouco diferente, né? Tendo que fazer aí online. Não conseguimos fazer hoje presencialmente, mas semana que vem, quarta-feira que vem, estamos de volta em normal. Hoje a gente teve... A maioria do pessoal não poderia realmente participar, mas estamos aí firmes, né? Para continuar nesse propósito, aos poucos, com muita responsabilidade, voltando, né? Seguindo aí todos os protocolos, cuidando da nossa galera, mas continuando juntos, né? Então espero que seja a bênção aí para a sua vida esse vídeo que nós vamos fazer agora, que você sinta aí no seu coração, da mesma maneira que nós sentimos no culto domingo, foi uma bênção. Inclusive aquilo que nós vamos louvar aqui, que louvamos inclusive na semana passada, essa canção Emaús, que tem tudo a ver aí com aquilo que foi pregado. Inclusive foi uma presença tão grande que Deus tocou no nosso coração lá no culto de domingo, que isso acabou direcionando até outras questões diante do culto, com a mensagem. Tudo fluiu assim de uma maneira, foi uma bênção, né? Então que você possa sentir aí a mesma presença que nós sentimos no domingo, presença muito forte de Deus. Que você seja abençoado. Se você tiver qualquer pedido de oração ou alguma situação aí na tua família, quiser trocar uma ideia, como sempre, nosso WhatsApp está aí à disposição para a gente conversar e estar alinhado aí, lutando, batalhando juntos, né? Todas as situações das nossas vidas. Amém? Vou cantar aqui rapidamente essa canção para que nosso espírito esteja alinhado aí com o que Deus deseja falar. Amém? Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com um olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, ele está à mesa, ele nos observa, sabe que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem tu és, ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós amamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa. Tome o lugar de honra, nós amamos a casa, perfumamos ela toda, nos preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Oh, 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 na, 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 oh, oh, oh. E reconhecemos quem tu és, e reconhecemos quem tu és. Sim, Jesus, nós reconhecemos quem o Senhor é nas nossas vidas. Eu peço que o Senhor abençoe a cada pessoa que está assistindo esse vídeo, que elas possam sentir no coração, Pai, na alma, no espírito, aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações nessa noite. Abençoa e traz o entendimento para o espírito. Nós te pedimos
em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Uma canção que tem falado muito aos nossos corações e espero aí que seja a bênção para a sua vida também. Muito bem, vamos ler lá a passagem de Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. Essa passagem, ou esse acontecimento, ele também nós temos lá no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 12, mas é mais resumido, né? Então a gente vai nessa mesma passagem aqui de Lucas 24, que foi trazida aí no domingo, vai ser bênção para a tua vida, amém? Então vamos lá, a partir do verso 13, Lucas 24. E naquele mesmo dia, 2 deles estavam caminhando em direção ao povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. 2 deles aqui, no caso, seguidores de Cristo. Se você ler o capítulo desde o princípio, você vai perceber aí a história da ressurreição de Cristo sendo testemunhada pelas mulheres. Inclusive, esses mesmos seguidores aqui, eles falam mais para frente a respeito dessa questão. E no caso, 2 deles significa seguidores de Cristo. É importante eu trazer isso aqui para vocês, para entender que não eram quaisquer pessoas que simplesmente acompanharam a história, mas eram pessoas relativamente próximas de Cristo, talvez não tanto quanto os discípulos, inclusive o nome de um deles é citado, Cleopas, mas eram pessoas que sim tinham ali alguma proximidade, eram seguidores de Cristo, ok? E iam dialogando sobre todos os fatos recentemente ocorridos. E enquanto trocavam ideias e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Aqui um negócio interessante, né? Que eu vou dar até um spoiler do que é o final da passagem, onde diz que Jesus, em um determinado momento, ele desaparece. E é interessante perceber como começa, né? Porque Jesus surge. Inclusive a minha versão aqui, King James, ela mostra como tema, como título dessa passagem, Jesus surge no caminho de Emaús, né? Então, dentro de um corpo glorificado, depois a gente vai ver mais para frente também, ele atravessando a parede para falar com os discípulos, enfim, é um Jesus que se movia de uma maneira diferente para atingir um propósito diferente, né? Então, muito interessante perceber Jesus surgindo aqui e começa a caminhar com eles, né? E o verso 16 diz o seguinte: entretanto, então Jesus começou a caminhar com eles, se aproximou e começou a caminhar. Verso 16, entretanto os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então Jesus caminhava com eles, mas eles não reconheciam a Jesus Cristo. E aqui acho que é o primeiro ponto importante que a gente pode trazer para o nosso coração nessa noite. Quantas vezes a gente dialoga, a gente discute, como a própria Bíblia diz aqui, a respeito do Cristo. Nós sabemos quem é o Cristo, somos seguidores de Jesus, porém, nós somos incapazes de ver Jesus caminhando conosco. Então, como está a tua caminhada hoje? Você é alguém que reconhece o Cristo, é um seguidor de Cristo, você pode falar sobre Jesus, mas você não reconhece Ele na tua vida? Né? Muitas vezes nós temos situações, nós temos pessoas que chegam até a nossa vida que são o próprio Cristo. E nós somos capazes de falar sobre Jesus com essas pessoas, mas não somos capazes de reconhecer Jesus nessas pessoas. Então, e muitas vezes nós enxergamos outras situações, né, nessa pessoa. Nós ficamos bravos até com essa pessoa porque talvez ela está tentando mostrar um outro lado da situação, assim como foi, nós vamos ler aqui. Eles se entristecem com Jesus por causa da morte de Jesus. Você vê uma coisa que parece até meio cômica, né, quando você lê depois. O fato de eles se entristecerem com Jesus, porque Jesus questiona por que eles estão tristes e por que eles estão discutindo a respeito de uma determinada situação, e eles se entristecem com Jesus por causa da morte de Jesus. Então Jesus está ali do nosso lado, ressurreto, vivo para nos trazer a bênção. Muitas vezes nós estamos focando nas situações erradas, ok? Então, entretanto, os olhos deles estavam impedidos de reconhecer a Cristo. Você tem se impedido de reconhecer a Cristo na tua vida? Pense nisso. Verso 17. Então ele lhes questionou, aqui é o que eu estava falando para vocês agora: o que vos preocupa e sobre o que ides discutindo durante vossa jornada? E eles pararam entristecidos.
Você vê? Olha só que situação. Verso 18. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou-lhe: És o único, porventura, que, estando em Jerusalém, ignora os acontecimentos desses últimos dias? Ao qual, aqui Jesus, ele até brinca um pouco com eles, né? Ele vai cutucando para que eles realmente exponham a situação e até, de uma certa maneira, confirmando que eles realmente não percebiam com quem que eles estavam falando. Então, Jesus, no verso 19, indaga: quais acontecimentos? E eles começaram ali a explicar. Ora, o que ocorreu a Jesus, o Nazareno, que era varão, profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo. E também como os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à pena de morte e o crucificaram. E nós acreditávamos que fosse ele quem havia de trazer a total redenção a Israel. Mas hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Você vê, é uma coisa assim, eu vou lendo e começo a dar até um pouco de risada, que é uma situação um pouco cômica, né? Os caras estão ali com o próprio Cristo, falando da expectativa que eles tinham de um Cristo que viesse a ressuscitar, e o Cristo está ali ressuscitado, do lado deles. E eu digo cômica não por causa deles, não é por causa do Cleopas e por causa dessa outra pessoa que estava lá, esse outro homem, esse seguidor de Cristo. É por causa da gente mesmo, por perceber o quão nós somos parecidos com eles. O quão cômico, assim, como e trágico, na verdade, né? Chega a ser a nossa situação por ter exatamente a mesma atitude. Por orar por situações que nós buscamos na nossa vida, e essas situações às vezes estão ali do nosso lado. Cristo está oferecendo exatamente aquilo pelo qual nós clamamos, e nós reclamamos com Cristo porque nós entendemos que não estamos vivendo aquilo que esperávamos. Quando Cristo está ali do nosso lado oferecendo exatamente aquilo que nós pedimos para viver. É muito interessante, né? Quando você para pensar, não da perspectiva do erro deles, mas da nossa realidade. Da perspectiva da nossa realidade e o quão nós somos parecidos com eles. O quão nós temos as mesmas atitudes. Nós tentamos explicar para Cristo aquilo que Ele já sabe. E tentamos justificar a nossa irritação, a nossa frustração com base em algo que Cristo não realizou, quando na verdade Ele já realizou tudo. A obra de Deus na tua vida, ela é completa, é perfeita. Não existe motivo para desânimo dentro do teu coração, sendo que você já tem a obra de Cristo perfeita, realizada dentro da tua vida. Amém? Vamos continuar aqui. E agora o negócio fica ainda pior, né? Porque não bastasse o entendimento. É interessante como a Bíblia aqui em Lucas faz questão de mostrar como eles sabiam do que eles estavam falando, né? Então, mais uma vez, volto a dizer, eram seguidores de Cristo e eram pessoas que sabiam o que esperar. Então você vê que eles mesmos falavam, e nós imaginávamos que ele era o Filho de Deus que traria salvação para o nosso povo, mas já passou 3 dias. Ok, então a gente passa por um processo de falta de fé diante daquilo que se fazia necessário, um pouco também de desconhecimento daquilo que o próprio Cristo tinha falado, do que as profecias diziam, exatamente de como as coisas aconteceriam, né? Então era importante que tudo isso acontecesse, o próprio Jesus fala isso mais tarde, e por fim a gente chega num ponto agora, que é os próximos versículos que a gente vai ler, que ultrapassa a questão de uma falta de fé e já começa a se transformar numa descrença, porque eles tiveram a oportunidade, por meio de outras pessoas, a enxergarem uma esperança, a trazer à memória aquilo que não existia, mas eles preferem, mesmo diante de um testemunho, não acreditar. Então está lá a partir do verso 22. Vamos reler o 21 para contextualizar e trazer uma continuidade, né? E nós acreditávamos que fosse ele quem havia de trazer a total redenção a Israel. Mas hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Agora fica interessante. É verdade também que algumas mulheres
seguidoras conosco, então pessoas ali do meio, confiáveis, nos assustaram, porquanto foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo, voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjos, que lhes asseguraram que ele vive. De fato, verso 24, alguns outros seguidores entre nós foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado, porém não viram a ele. Então, a gente passa por um processo onde, além da fé que faltava com base naquilo que era uma crença dentro do coração, também uma incredulidade com base no testemunho dessas mulheres. Interessante, de novo, a Bíblia mostrando, frisando que assim como eles, não eram quaisquer mulheres, porque aqui seguidoras como nós, diz a palavra. Então, pessoas do meio, pessoas que tinham certa influência e credulidade naquilo que falavam. Então, por que não acreditavam que um anjo tinha dito que Jesus tinha ressuscitado diante da prova do sepulcro vazio? Então era necessário, a gente sempre foca em Tomé nessa questão, né? Tomé é sempre lembrado pelo fato de querer ver as mãos de Cristo, mas a verdade é que esse é o sentimento da maioria. Tomé ele ficou marcado por uma situação da qual todos passavam, porque a verdade é que ninguém acreditava que Jesus pudesse ter ressuscitado ali naquela situação. Talvez alguns, mas a Bíblia não expressa isso de uma maneira, os mais próximos talvez. De qualquer maneira, é interessante ver como é algo que não é restrito a Tomé, mas é um sentimento. Eu acho que é por isso que a Bíblia traz isso, exatamente para a gente contextualizar com a nossa realidade, e não entender que é algo sobre Cleopas, não entender que é algo sobre os seguidores de Cristo que estavam no caminho para Emaús, não entender que é algo sobre Tomé, mas é algo sobre nós, sobre a nossa incapacidade de desenvolver a nossa fé de uma maneira completa, ou de ter uma incredulidade diante dos testemunhos que as pessoas trazem sobre as nossas vidas, de querer falar sobre Cristo, mas não perceber que Cristo está conosco no caminho. Então, a gente cita alguns nomes, a gente fala desses seguidores, mas a verdade é que nós estamos falando sobre nós. Entenda que Emaús é o nosso caminho. Somos eu e você nesse caminho, tentando entender o Cristo que está do nosso lado. Amém? Tome isso para o teu coração. Não apenas entenda o que aconteceu aqui historicamente, mas veja um meio de aplicar isso praticamente na tua vida, dentro do teu coração. Amém? Aí Jesus chega e começa a mudar toda essa história. Verso 25 aqui, que fica gostoso de perceber Jesus batendo um pouco na gente. Vamos aprender então, né, galera? Então, lhes demonstrou Jesus, ou lhes repreendeu, talvez, poderíamos dizer, tolos de entendimento e lentos de coração. Olha que interessante, fala lentos de coração. Nunca vi essa expressão, cara. Acho que é a primeira vez que isso me chama a atenção, né? Tolo de entendimento, ok, a gente já viu isso várias vezes, chama de burro aqui, né? Vamos falar a verdade. Mas lento de coração, olha só, cara, você demora para deixar o fogo de Deus, o arder daquilo que Deus tem para as nossas vidas, você demora para deixar isso acontecer. Isso é frieza de espírito, né? Lento de coração, para crer em tudo quanto os profetas já declararam. Então não está falando nem apenas do Cristo falando algo a respeito de si mesmo, mas ele está falando até de uma coisa que vem antes. Os profetas já tinham dito. Ora, não era imprescindível que o Cristo aparecesse para que entrasse na sua glória? Então, iniciando por Moisés, Jesus aqui dá uma aula na escola bíblica, e discorrendo sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Então Jesus vai repassando ali desde Moisés e ensinando. Ao se aproximarem do povoado para o qual se dirigiam, Jesus fez como quem ia continuar a caminhada, seguindo mais à frente. Então aqui o pastor trouxe um entendimento muito bacana também para o nosso coração, né? Jesus ele faz um teste ali com essa galera, né? E ele faz um teste comigo e com você nessa noite. Porque ele finge que... Você acha que o desejo de Cristo... Vamos ser sinceros aqui, galera. Primeiro, por que Jesus aborda esses homens no caminho se ele não tivesse um propósito de realmente transformar a vida deles?
Mas é importante a gente entender aquilo que a própria, contextualizando aqui com a própria Bíblia, entender um Cristo que não invade. Ele precisa ser convidado para entrar na casa e realmente, assim como a canção que nós cantamos agora diz, para que ele possa arrumar a casa, para que a gente possa ter tudo em ordem ali e receber o Cristo de verdade, nós precisamos convidá-lo. Então Jesus, de uma maneira muito inteligente, ele dá a entender que vai seguir outro caminho e que não vai com eles para entrar na casa. E aqui é o grande teste, porque, ok, você ser um seguidor de Cristo, ok, talvez até você caminhar sem perceber que ele está ali junto contigo, mas no final das contas, e ok também, né, até antes, ok, a gente tem o ensinamento de Cristo, mesmo já sabendo de todas as coisas que os profetas disseram, muitas vezes parece que a gente esqueceu tudo que está escrito na Bíblia, Jesus vai lá e ensina para nós novamente, através dos pastores, das pessoas, dos nossos líderes, e tudo bem, ok para tudo isso, mas no final das contas tem uma coisa que não é ok, se você deixa Jesus de fora. Se você deixa Jesus no caminho e segue para a tua casa, se você não permite que ele entre na sua casa, se você, não é nem questão de não permitir, é convidar, se você não convida Jesus para estar no seu coração todos os dias. Volto a dizer, nós estamos falando de uma pessoa que estava conhecendo Jesus pela primeira vez, mas de alguém que já conhecia Cristo, então isso é todos os dias. Não importa quanto tempo você tem de caminhada na fé, todos os dias nós precisamos ser convencidos que Jesus Cristo está caminhando conosco, que está do nosso lado. Nós precisamos ser ensinados dos conceitos que estão na Bíblia. Nós precisamos ser relembrados daquilo que Jesus é em nós. E todos os dias nós precisamos convidar Jesus Cristo para entrar na nossa casa. A gente fala, obviamente, de uma questão aqui física do nosso lar, realmente da nossa casa, mas também nós falamos do nosso coração, principalmente do nosso coração. Nós precisamos permitir que Cristo faça morada dentro de nós, no nosso coração. Então, verso 28, vamos repetir, né? Ao se aproximarem do povoado para o qual se dirigiam, Jesus fez como quem ia continuar a caminhada, seguindo mais à frente. Porém, eles muito insistiram, rogando-lhes: fica conosco, pois é tarde e o dia já está chegando ao fim. Então ele entrou para ficar com eles. Sabe, não importa a desculpa que você vai dar. Sabe, imagina um homem que você acabou de conhecer. Eu não sei se isso é um costume judeu, depois a gente pode pesquisar algo a respeito, mas me parece uma situação um tanto estranha, né? Eles convidarem Jesus. Então, na verdade, o que importa é ter Jesus dentro da tua casa. Sabe, se agarra naquilo que te traz esperança. Qual que é a motivação que você tem hoje? Pode parecer uma coisa estranha e ridícula para outra cultura, para outra pessoa. Não importa. É a tua necessidade de Cristo dentro da tua casa. Então se agarra nisso. Leva Jesus para dentro da tua casa. Amém? Fica conosco, pois é tarde, o dia está chegando ao fim. Então ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam reclinados ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então, Jesus faz ali a ceia e é interessante a gente entender que muitas vezes nós não reconhecemos Cristo nas palavras, nós temos dificuldade de reconhecer Cristo na Escritura, nos ensinamentos, mas é impossível você não reconhecer Cristo nas atitudes. Aquilo que a gente está habituado a enxergar de milagre na nossa vida, que Cristo realiza todos os dias, a partir do momento que acontece, é inquestionável. É impossível de não ser reconhecido. Então, Jesus faz aquilo que ele sempre fazia, né? Ele ensina, ok, ele realiza os milagres, mas no dia a dia, na rotina. Porque uma coisa é algo que chama a atenção da multidão, mas o que realmente acalma o nosso coração é o dia a dia com Cristo. É aquela atitude que mostra quem realmente o Cristo é na nossa rotina, no dia a dia. Então ele parte o pão. E aqui é óbvio, né, que tem a situação da rotina, do dia a dia, daquilo que Cristo sempre faz nas nossas vidas, mas tem também um significado figurado, espiritual, que a gente
tem aqui a partir da questão do partir do pão, porque a própria Bíblia declara que Ele é esse pão. Ele mesmo declara, né, que quem não comer do meu corpo, quem não beber do meu sangue. Então ali é algo muito significativo, né? E era uma coisa assim que não tinha como os olhos não serem abertos. Amém? Partiu o pão, deu graças, isso é importante, não esqueça, né? Não é apenas uma rotina, mas é a gratidão ao Deus que te deu tudo. Partiu e deu a eles. Neste mesmo instante se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante dos olhos dele. Eu vou voltar no 31 depois para trazer o entendimento que o pastor recentemente, de uma maneira maravilhosa, trouxe aos nossos corações. Vamos ler aqui até o final. E questionaram entre si, porventura não nos queimava o coração quando ele durante a nossa jornada nos falava? Quando nos explicava as escrituras? Então a gente volta lá para cima, né? E é realmente o entendimento, né? Muitas vezes a palavra fala ao nosso coração, mas a gente é lento de coração. E na mesma hora, levantando-se, retornaram para Jerusalém, onde se reuniram os 11 e os outros seguidores com ele, ou seja, os discípulos e os seguidores, os quais anunciavam: é verdade, o Senhor ressuscitou. E então os dois comunicavam o que havia ocorrido no caminho, e como Jesus fora reconhecido por eles enquanto partia o pão. Se você continuar lendo, você vai perceber que logo na sequência Jesus ele aparece. E aconteceu, eu vou ler até para te dar um gostinho, você continuar lendo aí na tua casa. E aconteceu que, estando eles ainda conversando sobre esses fatos, o próprio Jesus apareceu e saudou: paz seja convosco. Voltando no verso 31, só para a gente encerrar, pensamento muito importante aqui. E questionar, verso 31. Neste mesmo instante se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante dos olhos deles. Então, por quê, né? É um versículo que talvez passe desapercebido aí em toda essa passagem, mas talvez seja o mais importante. Por que Jesus, logo que é reconhecido após partir o pão e os olhos dele serem abertos, por que Jesus desaparece? Para onde Jesus foi? Né? Essa pergunta que o pastor fez, inclusive não nesse domingo, ele nem focou tanto nisso, mas em alguns meses atrás ele trouxe já essa mensagem de Emaús, e é exatamente esse questionamento: para onde Jesus foi? Jesus vai para dentro do coração deles, para dentro do coração de Cleopas e daquele outro homem. Jesus entra, mas eu vou até um pouco além, se o pastor me permite, talvez ele esteja vendo esse vídeo também. Por que ele entrou no coração? Talvez a pergunta que a gente fez anteriormente é: para onde ele foi? Ok, ele foi para o coração deles. Ele entrou, até porque o princípio que diz que o partir do pão, a gente remete ao próprio Cristo dizendo que quem não comer do corpo e não beber do sangue não tem parte com ele, né? Então, tal qual como um alimento que a gente ingere, como o pão da ceia que é partido e a gente ingere, e isso entra no nosso corpo, o Cristo ressurreto, ou o Cristo crucificado, até a gente pode dizer, ele é o pão partido que, quando nós aceitamos, ele entra no nosso espírito, ele faz parte de nós. Então Jesus está aqui dentro, ok, entendemos para onde ele foi, mas por quê? E essa é a grande pergunta que você tem que ter dentro da sua mente: porque Cristo não deseja ser apenas um milagre na sua vida. Porque Cristo não deseja ser o conhecimento da palavra na sua vida. Os milagres são importantes, as obras são muito importantes. E o conhecimento da palavra também é muito importante, mas o que Cristo mais deseja não é obra e palavra. Eu não sei se você notou, mas eles mesmos, eu estou lembrando aqui agora, não sei exatamente qual versículo, depois a gente pode ver isso com mais calma, mas os próprios seguidores, quando eles tentam explicar para Jesus quem era Jesus, eles falam: um homem grande em obras, alguma coisa do tipo, diz o versículo, e em palavras. Então é assim que a gente resume Jesus? Jesus é obra e palavra? Será que a gente não tem feito a mesma coisa que esses homens?
Resumindo Cristo como obra e palavra? Como que esses homens resumiram Jesus após o partir do pão? Como é que será que eles explicariam Jesus após isso? Eles explicaram. Não queimava o nosso coração? Jesus não é apenas obra e palavra. Na verdade, obra e palavra, o conhecimento da Bíblia, volto a dizer, importante. As obras, os milagres, importante, mas isso não resume quem Cristo é. Jesus é o queimar do coração. Como que esses homens explicaram Jesus depois do partir do pão? Como que eles explicariam Jesus após o partir do pão? Jesus é um cara que está aqui dentro. Jesus é o pão partido dentro do meu coração, dentro da minha vida. Mude, amplie o teu conhecimento sobre Cristo. Não limite ele a situações humanas e visíveis, por mais que sejam milagres. Ainda são situações que a gente precisa aqui na terra. E isso não diz respeito ao principal de Cristo, que é o Filho de Deus, aquele que é o nosso Salvador. O verdadeiro resumo de Cristo é alguém que está dentro do nosso coração. Espero que essa palavra abençoe a tua vida. Nós já oramos, nós já louvamos, nós já tivemos entendimento. Eu deixo a oração final aí para você no seu lar, na sua casa, e o entendimento. Se quiser trocar uma ideia, tamo junto. Deus abençoe. Valeu!